Então, pessoal, vamos resolver a primeira questão. A primeira questão, a gente vai notar que ela tem um valor de 1,5. Então, é uma questão bem elaborada, ele quer exigindo mais conceitos aqui. Já que o assunto é fatoração, a gente pode observar que nós temos aqui, nesse termo x, aqui x, aqui x. Então, nós podemos colocar o x em evidência. Então, se eu tenho x aqui, x3, eu já tiro um x, vai ficar x ao quadrado. Mais 4. Se eu tenho x2 aqui, se eu tiro um x, fica x. Menos 32. Se eu tiro esse x aqui, não fica nada. E embaixo, eu tenho também aqui um x aqui e outro x aqui. Então, estou aplicando o conceito básico de colocar em evidência. Coloco o x, x3 tira um x, fica x2, menos 16, tira o x, não fica nada aqui. Neste momento, eu posso utilizar aqui o que? A simplificação. Simplifico aqui o x com x, restando, então, x ao quadrado mais 4x menos 32 dividido por x ao quadrado menos 16. Aqui eu vou utilizar o produto de Steve, né? Produto de Steve, ou seja, vou observar que eu posso utilizar este termo aqui é a soma das raízes e esse aqui é o produto. Então, quais são os dois? Normalmente eu trabalho com o produto. Quais são os dois números que eu multiplicando vai dar menos 32? Bom, eu posso pensar o seguinte, 8 vezes 4 dá 32. Só que vai dar positivo. Mas aqui eu tenho que ter uma soma 4. Então, eu posso falar também que é 8 vezes menos 4. Aí dá menos 32. Mas, quando eu somo, vai dar 4. Realmente aqui. Então, isso aqui se transforma em... eu tenho 8 e menos 4. Vai ficar x mais 8 vezes x menos 4. E embaixo eu tenho quadrado a diferença de dois termos. Eu normalmente utilizo a regra do óculos aqui, ó. Para quem é meu aluno conhece essa regra do óculos, ou seja, tira a raiz do primeiro que é x, tira a raiz do segundo que é 4. Como eu sou míope e enxergo mais ou menos, uso óculos, eu uso mais ou menos, ou seja, vai ficar x mais 4 e x menos 4. Então eu coloco aqui, ó, x mais 4 vezes x menos 4. Novamente, eu venho na simplificação. Simplifica esse x, e aí esse termo com esse termo, restando então o quê? X mais 8 dividido por x mais 4. Acabou, gente. Não posso simplificar aqui mais nada. Eu só posso simplificar na multiplicação e divisão. Neste caso, eu estou somando aqui. Acabou a questão. Certo? Vamos lá para a segunda, então. Segunda questão, ela tem um valor de 1 ponto. Tá? Ela tem um valor de 1 ponto. E aí vamos resolver. O número de soluções reais, importante, da equação. E aqui eu tenho aqui vários termos. Ó. Eu tenho o primeiro, eu tenho o outro aqui, que é este termo. E tem um terceiro termo aqui, que é isso aqui. Vamos observar o seguinte. Quando eu tenho, por exemplo, A vezes B vezes C igual a 0, em um produto, para que esse lado esquerdo seja 0, ou A é 0, ou B é 0, ou C é 0. Porque se A for 0, A 0 vezes isso aqui dá 0. Se B vezes 0, então sucessivamente, entenderam? Então aqui eu tenho 3 termos. Então eu posso fazer o seguinte, olha,
igualando 3x igual a zero, ou seja, x é igual a zero. Então, primeira solução. Então, eu tenho uma solução aqui. X mais 1 igual a zero. Ou seja, x mais 1 não, x ao quadrado mais 1 igual a zero, x ao quadrado é igual a menos 1. Eu não tenho um número ao quadrado, então não existe, isso aqui não existe. Tá? Não existe um número que eu coloco aqui que vai dar zero. Então não é a solução. Mas x ao quadrado menos 15x mais 50 igual a zero. Aí nós vamos usar o Steven. Novamente aqui, ó, segunda vez que está sendo cobrado na prova. Então preste atenção nisso. Se você não sabe resolver, resolva. Como é que funciona? Aqui eu tenho soma de dois números, vai dar menos 15. E aqui eu tenho um produto de dois números que vai dar 50. Eu posso falar, por exemplo, que é 10 vezes 5. 10 vezes 5, 50. Só que não vai dar soma menos 15. Mas eu posso falar porque é menos 10 vezes menos 5. Então eu vou ter o quê? Mais 50 e a soma menos 15. Então a solução aqui eu tenho menos 10 e menos 5. Então aqui eu tenho duas soluções e aqui eu tenho uma, a opção. Então lá são a letra A, 3. Você marca aqui que você vai ganhar mais um pontinho, tá certo? Que olha, lembrando que é a segunda vez na prova que uso o Steven. Então se você não sabe, fique atento a essa maneira de fazer. Então vamos para a terceira questão. Terceira questão, 2 pontinhos. Um pontinho para cada item, provavelmente, né? Aqui nós estamos falando em fatoração, então vamos fazer a letra A primeiro desse lado aqui. Bom, aqui eu percebo que eu tenho o x aqui e o x aqui, então eu posso colocar o x em evidência. Mas também percebo que tem um múltiplo de 3, tem um 3, um múltiplo de 3 que é 36 e um múltiplo de 3 que é 81. Então, na verdade, eu posso colocar o quê? 3x em evidência. 3 aqui eu já estou tirando, x aqui ao quadrado, estou tirando, tem x ao cubo, estou tirando x, fica x ao quadrado. Então 36 dividido por 3 dá 12, e x ao quadrado dividido por x vai dar x, mais 81 dividido por 3 dá 27, e tiro, não tenho x. Lembrando aquilo, ó, esse produto aqui tem que dar zero, é um produto, então vai ficar 3x é igual a zero, ou seja, uma solução é zero. Agora a segunda, o que vai cair aqui? X ao quadrado mais 12x mais 27 igual a zero. Novamente o que? Produto Steven. Vamos usar, tá vendo? Tá usando direto o Steven aqui. Então a soma vai dar 12, enquanto o produto vai dar 27. Então, o que eu tenho aqui exatamente nisso, né? Quais são os dois números que eu posso tentar para dar 27? Por exemplo, 3 vezes 9. 3 vezes 9, 27. Mas se eu somar dá 12, deu 12. Olha, legal. Então, aqui eu vou ter x mais 3 e x mais 9 igual a zero. Só que aqui eu vou fazer o que então? Eu vou igualar isso, x mais 3 igual a zero, então x é igual a menos 3, e x mais 9 igual a zero, ou seja, x é igual a menos 9. Então as soluções que eu tenho é o quê? 0, olha aqui, ó, 0, menos 3 e menos 9. 3 soluções para essa equação, correto? A outra aqui, a B, ela é assim, 5x ao quadrado menos 405, que é igual a zero. O que eu percebo? Eu não tenho, só tenho x aqui e não tenho aqui, mas eu tenho 5 aqui e tenho o 405. Eu poderia colocar o 5 em evidência, aí ficaria 5x ao quadrado dividido por 5 vai dar x ao quadrado, menos 405 dividido por 5, aí você pode fazer aqui, ó, 405 dividido por 5, 8 vezes 5, 40, vai dar 0, desce o 5, 5 por 5 vai dar 1, 5 fechou a conta, então deu 81, que é igual a zero.
Olha, numa multiplicação de dois termos para dar zero, um termo tem que ser zero, mas esse aqui não é zero, já é 5. Então o que a gente tem que procurar que é x ao quadrado menos 81, tem que ser igual a zero. Eu passo 81 para o lado direito, então x ao quadrado igual a 81. Atenção aqui, atenção. Toda vez que você for tirar raiz dos dois lados, raiz de x ao quadrado vai ficar mais ou menos raiz de 81. Então vai ficar x, né? X é igual a mais ou menos 9. Então nós temos isso que você tem que prestar bastante atenção. Então aqui a solução, né, para isso ficar zero, ou x é menos 9 ou x é 9. Então nós temos a segunda. Sempre circule as opções para facilitar para o professor na hora da correção também. Tá certo? Vamos então para a quarta questão. A quarta questão, ela tem um e-mail, né, um ponto e meio, e ela fala o seguinte: a medida da área de um retângulo de dimensões 4x e x menos 2 é 96 centímetros quadrados. Bom, gente, é sempre legal você fazer o desenho. Eu não sou bom de desenho, mas faça qualquer desenho que represente a situação. Então, por exemplo, eu fiz um retângulo, tenho 4x, e esse lado aqui é x menos 2, né? X menos 2. E a área, normalmente eu coloco dentro da figura. Eu coloco dentro da figura representando que a área é 96 centímetros quadrados. Então vamos lá. Escreva uma expressão algébrica que para representar a área, somente a expressão algébrica. E a área, pessoal, é lado vezes lado. Então, a questão da letra A é lado vezes lado. O que é lado vezes lado? É 4x vezes x menos 2. Aí nós podemos multiplicar aqui? Podemos. 4x vezes x, 4x ao quadrado. 4x vezes menos 2, menos 8. A resposta é só essa aqui, ó. Ou essa primeira. Tranquilo. Então a expressão poderia ser o quê? 4x ao quadrado menos 8 ou 4x vezes x menos 2. Tanto faz. Então é só isso que está pedindo, expressão. A letra B, escreva uma expressão que represente a situação problema. Já colocamos aqui, ó, 4x ao quadrado menos 8. E calcule as dimensões desse retângulo resolvendo a equação. Ou seja, isso aqui é igual a 8x, né? Aqui na verdade é 8x, tá? Desculpa, aqui é 8x. O que acontece então? É 8x igual a 96. 4x ao quadrado menos 8x menos 96 é igual a zero. Dá para dividir tudo por 4? Olha, acho que dá, né? Dá sim, dá para dividir tudo por 4. Então fica x ao quadrado menos 2x e 96 dividido por 4 vai dar 24. Aí cai em quem? Produto de Steven. Olha lá, novamente. Então na prova está indicando a terceira vez que esse produto cai. Então com certeza ele vai cair. Então o que acontece? Aqui eu tenho soma e aqui eu tenho produto. Dois produtos, dois números, cujo a soma vai dar menos 2 e a multiplicação 24. Aí eu tento, por exemplo, o 4. 4, eu sei que 4 vezes 6 é 24. Mas se eu colocar o menos 4 vezes 6 dá menos 24. E a soma dá 2. Então vou ter que ser o contrário. Vai ter que ser mais 4 e menos 6. Aí a soma vai dar menos 2. Então eu vou ter lá x mais 4 vezes x menos 6, que é igual a 0. Lembrando isso aqui então, que x mais 4 é igual a 0, ou seja, x é igual a menos 4. Eu não posso ter lado negativo, então essa resposta está cancelada. Mas x menos 6 é igual a 0, eu tenho x igual a 6. Então eu vou testar aqui com x igual a 6. Ele fala o seguinte, ele quer as dimensões do retângulo, ou seja, um lado aqui, ó,
Um lado é 4 vezes x, que é 4 vezes 6, 24. O outro lado vai ser 4 menos 2, que vai dar 2. Desculpa, não é 4, é 6, né? É 6. 6 aqui, vamos lá, porque eu estava olhando outra coisa. Então, vai ser 6. Vai ser 6 menos 2 dá 4. Então, as dimensões são 24 e 4. Se eu multiplicar isso aqui, eu consigo ter o 96. Então, vamos lá para a quinta questão. Vamos lá. Então, pessoal, quinta questão valendo 1 ponto. E vamos observar que aqui eu tenho AX menos AY menos BX mais BY. O que acontece? Observando aqui eu tenho o A aqui e o A aqui. O B aqui e o B aqui. Então, nós temos assim, olha, nós temos aqui uma evidência e depois um agrupamento. Então, eu vou colocar o A em evidência nos dois primeiros. Então, vai sobrar o quê? X menos Y. Aí nós vamos prestar atenção no seguinte, se eu coloco o B em evidência, por exemplo, o B aqui em evidência, vai ficar menos X mais Y. Você está vendo aqui que aqui é positivo e aqui é negativo. Então, na verdade, eu teria que colocar o menos B em evidência. Aí vai ficar X menos Y. Agora, eu tenho X menos Y e X menos Y nos dois termos. Vou colocar o X menos Y em evidência e vai sobrar A menos B. É uma questão que tem uma pegadinha aqui, que só observando isso, exatamente essa questão. Olha lá, que letra que é? A menos B, né? A menos B, X menos Y, a letra C. Você marca e ganha seu um pontinho. Vamos lá, então, para a sexta questão? Sexta questão, 1,5 ponto, letra A e B. Tá? E fala o seguinte, a diferença entre os quadrados de dois números naturais, olha, números naturais consecutivos é 497. Aqui nós vamos ter que observar o seguinte, a diferença entre quadrado de dois números naturais consecutivos. Se eu coloco x, por exemplo, como um número, o consecutivo dele é x mais 1. Se eu coloco x menos 1 como número, o consecutivo dele é x. A diferença a gente sempre faz do maior para o menor. Esse caso aqui, ó, esse aqui é o menor, né, e esse aqui é o maior. Então eu posso fazer nos dois casos, ou utilizando o primeiro ou o segundo. Eu vou utilizar o segundo aqui. Tá? Não tem preferência não. Então eu vou fazer o quadrado x ao quadrado menos x menos 1 ao quadrado, que vai dar 497, que ele falou. A diferença entre dos dois números consecutivos naturais é 497. Então eu faço lá, x ao quadrado menos, dentro do parênteses eu uso o produto notável, o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, duas vezes o primeiro pelo segundo, vai ter um menos, que vai dar 2x, mais o quadrado do segundo, que dá 1, que é igual a 497. Então eu vou tirar do parêntese agora, vou mudar o sinal, como tem esse menos, eu mudo o sinal de todos. Vai ficar menos x ao quadrado mais 2x menos 1 igual a 497. Eu posso simplificar aqui, ó, o x ao quadrado com x ao quadrado e vai sobrar, vai estar aqui x, 2x menos 1 é igual a 497. Então 2x é igual a 497 mais 1. 2x igual a 498. Aí eu vou fazer a divisão do caso desse valor. E aí eu tenho 249. X é igual a 249. Observando então, ó, que eu estou utilizando esse caso aqui, ó, que é o x é 249. Então o x menos 1 ele vai ser 248. Então escrevam a primeira coisa, escreva essa equação. A equação a letra A. Ele fala, então a equação é essa aqui que foi colocada, ó. X ao quadrado menos x menos 1 ao quadrado, que é igual a 497. Então escreva a equação que represente a situação. Está aqui. Determine os números. Os números são, solução, que eu já tenho lá, é 248 e 249, que são os dois números
que é a diferença que está colocada, dois números consecutivos. Então, beleza? Sétima questão, vamos lá, bora lá. Sétima questão, vamos lá, né? Resolver 2 pontos, 4 itens, provavelmente meio ponto, mas é uma questão de prestar atenção aqui no enunciado. Olha, uma fábrica, vou colocar de vermelho para destacar, uma fábrica de mochilas para eventos promocionais tem um custo mensal de produção composto por duas partes. Olha, o valor fixo, então o fixo aqui, ela gasta 4.200. 4.200 para funcionar a empresa, tá? Esse valor fixo aqui. Depois, por mochila produzida, gasta o custo da mochila que ela gasta é R$4. E é vendida por R$7. Então vamos lá ao que se pede. Escreva uma expressão algébrica para representar o custo mensal total da fábrica para produzir X mochila. Olha, aqui é o seguinte, é o custo, vou chamar de C, e o X é a quantidade de mochila, que é igual ao quê? Ela gasta 4.200 fixo, mais R$4 por cada mochila. E cada mochila eu chamei de X. Então a expressão é essa aí. Fechamos aqui a primeira questão. A letra A. A letra B, escreva uma expressão algébrica para representar a receita mensal, a receita arrecadada a receita é o seguinte, a receita em relação ao número de mochilas. A mochila custa R$7, então 7 vezes X, 7x é a receita. Por quê? Cada mochila vendida é R$7. Se eu vendi uma, 7, 2, 14. Então essa é a equação. A terceira, a letra C, escreva uma expressão algébrica para representar o lucro. O que é lucro? O lucro é o seguinte, é a receita menos o custo. Então, o lucro, o LX aqui vai ficar, qual que é a receita? 7x menos, abre o parênteses, 4.200 mais 4x. Se eu desenvolver isso aqui ainda, eu tenho que o lucro é 7x menos 4.200, né? Vou tirar o parênteses, eu vou converter o sinal, menos 4x, ou seja, o meu lucro é 3x menos 4.200. Então essa aqui é a resposta da letra C, tá? Aqui é o A, aqui é o B e aqui é C. A letra D, ele fala o seguinte, calcule a quantidade de mochilas que deve ser produzida e vendida em um determinado mês para que a fábrica não tenha lucro e não tenha prejuízo, ou seja, o lucro tem que ser zero, para não ter lucro nem prejuízo é zero. Então vai ficar o seguinte, ó, vai ficar 3x menos 4.200 igual a zero. Ou seja, 3x é igual a 4.200, x é 4.200 dividido por 3, que vai dar 1.400. Ele tem que vender 1.400 mochilas para não ter nem lucro e nem prejuízo. Ou seja, zero da receita. Então vamos para a oitava e está chegando quase o final da prova. Vamos lá. Oitava questão. Um pontinho. Vamos ver. Um vendedor recebe mensalmente um salário composto de fixo. Olha lá, o fixo. A gente sempre anota. 1.400. Mais comissão. Comissão de 2,5% em relação a quê? Ao número de vendas realizadas no mês. Se determinado mês as vendas foram Y, ele quer saber qual que é o salário do vendedor. O salário dele, eu chamar de S, em relação a Y que ele vendeu. Ele ganha 1.400 fixo, mais 2,5% de Y. Só que eu tenho essa resposta aqui? Não. Então eu vou transformar, eu estou vendo aqui que eu tenho em decimal. O que é então? Vou transformar o porcentagem em 2,5 sobre 100. Y, ou seja, é 1.400 mais 0,025y. Então, esse é o salário dele, é só essa expressãozinha. Olha aqui o pontinho, letra B, e a gente ganha esse pontinho, mais um pontinho para a prova aí. Certo? Vamos lá para a nona questão. Até mais. Nona questão, 1,5 ponto. Opa, então vamos garantir esse 1,5 ponto. Ele está falando o seguinte, ó. Se A menos B é igual a 198 e A mais B é 212,
calcule a expressão. Então, nós temos que resolver essa expressão. Vamos lá, parte de cima primeiro. Ó. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Olha, isso aqui não é um trinômio quadrado perfeito? Olha, vamos testar, né? Tira a raiz do primeiro, A. Tira a raiz do último, B. Multiplica os dois por 2. Então, fica o 2AB. Opa, é igual ao do meio. Então, quer dizer que isso aqui é A mais, devido a esse sinal aqui, né? A mais B ao quadrado. Então, lá em cima vai ficar o quê? A mais B ao quadrado. É um trinômio quadrado perfeito. Embaixo é o que eu chamo da regra do óculos. A menos A ao quadrado menos B ao quadrado. Eu uso a regra do óculos aqui. Quem é meu aluno sabe usar essa regra do óculos. É raiz do primeiro, A. Raiz do segundo, B. Como eu sou míope e uso óculos, então eu enxergo mais ou menos. Ou seja, A mais B vezes A menos B. Lá em cima, A mais B vezes A menos B. Agora eu posso simplificar o A mais B com o A mais B em cima. Corto aqui, corto aqui. Então ficou o quê? A mais B dividido por A menos B. Não pode simplificar aqui, tá, pessoal? Então, que valor é A mais B? Ele me deu aqui, ó, A mais B é 212. 212. E A menos B ele falou que é 198. Acabou? Poderia acabar, mas ela vai exigir que você simplifique. Dividindo por 2, isso aqui vai dar 106. E dividindo por 2, né? 198 por 2, 99. Ok? 99. Não dá mais para simplificar. A resposta é essa e ganhamos mais 1,5 ponto para a prova. Então vamos para a última questão? Então a última questão vale 1 ponto. Olha, nós temos aqui então uma expressão equivale, ele quer uma expressão equivalente. Então vou pegar a primeira expressão aqui, ó, x ao quadrado mais 6x mais 9. Vou tentar trinômio quadrado perfeito com ela aqui. Então, primeiro tiro a raiz da primeira da x, tiro a raiz da última da 3, multiplico isso aqui tudo por 2, então dá 6x. Opa, encontrei o do meio, o sinalzinho aqui é mais, então isso aqui vai ficar x mais 3 ao quadrado. Muito bem. Agora vamos para o próximo. X ao quadrado mais 9x menos 36. Tira a raiz aqui, né? Tira a raiz daqui, vai dar o quê? X. Tira a raiz daqui, deu 6. Mas quando eu multiplico aqui, dá 12x. Então esse aqui não é trinômio quadrado perfeito. Então nós vamos usar o quê? O Steven. Certo? Nós vamos usar o Steven aqui, ó. Steven, nós vamos usar, ou seja, a soma e produto. Então, vamos aqui. X ao quadrado mais 9x menos 36. A soma de dois números dá 9, enquanto o produto vai dar menos 36. Então, 9 e menos 36. Então, eu posso testar, por exemplo, para dar 36, eu vou colocar aqui, por exemplo, 12 vezes 3. 12 vezes 3, 36. Só que não dá negativo. Então, eu posso fazer, por exemplo, 12 vezes menos 3. Dá menos 36. Ok, resolvido o produto. E a soma também, 12 menos 3, dá 9 resolvido. Então, isso aqui fica igual a x 12 e 3. Então, x mais 12 e x menos 3. Tá certo? Eu vou precisar de um espaçozinho aqui. Então, eu vou apagar um pouquinho essa parte aqui do início. Né? Vou apagar essa parte do início, que eu obtive o quê? Estava lá com x mais 3 ao quadrado, agora vezes x mais 12 e x menos 3. Só que x mais 3 ao quadrado eu posso fazer assim, ó, x mais 3 vezes x mais 3, vezes x mais 12, vezes x menos 3. Só que isso aqui ainda não tem essa resposta. Eu vou fazer o seguinte, ó, pegar o x mais 3 e multiplicar pelo x menos 3. Fica assim, ó, x mais 3 multiplicado por x menos 3. E vou multiplicar o x mais 3 por x mais 12. O que eu fiz? Peguei, por exemplo, esse multipliquei com esse e esse com esse.
Isso aqui é uma diferença de dois quadrados. Então vai ficar x ao quadrado menos 9. Esse aqui eu vou ter que desenvolver. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 12, 12x. 3 vezes x, mais 3x. 3 vezes 12, mais 36. Então, isso aqui vai dar x ao quadrado menos 9, que é x ao quadrado mais 15x, mais 36. Tenho essa resposta? Tenho, letra B. Tá certo? Então, aí nós temos todas as questões resolvidas. Então, gostaria de convidar você a participar do nosso curso, workshop Aprenda Mais, Estudando Menos com Técnicas Inteligentes de Estudos. Entre em contato comigo, aqui é o professor Joca, dê um like nesse vídeo, compartilhe com seus colegas e inscreva-se no meu canal, que vai ter sempre dicas maravilhosas para você. Um abraço e até mais!